A peça que nós vamos ter aqui é resposta à acusação. Outro spoiler que eu dei para vocês, como eu falei, eu gosto muito da spoiler, foi de que é obrigatória. A resposta é obrigatória. Sempre foi assim obrigatória? Não. Antes de 2008, a resposta era optativa. Mas aí, prestigiando aquele princípio muito conhecido nosso da ampla defesa técnica e pessoal, tornou essa resposta obrigatória, sabendo que a defesa pessoal é renunciável. Vimos que o STF já entendeu dessa maneira. Não é isso? Pronto. Então, a primeira característica da resposta é que ela é obrigatória. Além disso, a resposta vai permitir que o juiz faça duas análises. Mas que análises? Primeiro, diante da resposta, o juiz pode dar uma absolvição sumária. Sumário. A gente sabe que quando vê sumária em processo, seja ele civil ou penal, a gente sabe que é antes da hora, né? Então o juiz vai dar uma absolvição antes da hora, é isso mesmo que significa. Uma absolvição, portanto, sumária, antes da hora. Certo? E o que é mais que o juiz pode fazer diante dessa resposta? Designar a audiência de instrução e julgamento. Então, duas possibilidades contrárias, né? Ou ele vai dar a absolvição sumária, ou ele vai designar a audiência de instrução e julgamento. Ou absolve ou marca a audiência. Porque se ele absolveu, extingue ali o processo antecipadamente, tá? Com base no artigo 397 do CPP. Agora, ele também pode designar uma audiência de instrução e julgamento, que é o artigo 399 que vai trazer pra gente. Bom, então diante dessa resposta à acusação, o que o juiz vai poder fazer? Primeiro, reanalisar os requisitos da denúncia, que estão lá no artigo 395, que nós já vimos aqui. Se você não viu e tiver com um tempinho, volte para os vídeos anteriores para ver. Lá no início nós falamos os requisitos da denúncia. Então, se não foi observado um desses requisitos e o juiz não viu, nada obsta que ele analise. E aí nós temos o informativo 522 do STJ, que vai dizer exatamente isso. Que o fato da denúncia já ter sido recebida não impede que o juiz reanalise aqueles requisitos. Então, a primeira atitude que o juiz pode tomar diante da resposta à acusação é uma reanálise aos requisitos. Tá? Uma reanálise, uma revisitação a esses requisitos. Ok. Além disso, o que mais que ele pode fazer? Uma absolvição sumária. Nós falamos disso no vídeo anterior, né? Ele pode absolver sumariamente o réu. Absolver, então, antes até da audiência de instrução e julgamento. Ele pode absolver antes, tá? E se o juiz decidir absolver sumariamente, o Ministério Público vai ser chamado para opinar. O Ministério Público vai ser chamado para opinar a respeito dessa absolvição sumária, certo? E isso tá lá, a absolvição sumária tá lá no artigo 397, tá? E aí, se tiver documento novo, o Ministério Público vai ser chamado, então, para opinar a respeito dessa absolvição sumária. Por quê? Porque na resposta trouxeram um documento novo que o Ministério Público ainda não teve vistas, não viu, não sabia desse documento. Então, ele vai ser chamado aí nessa ocasião, ok? Outra possibilidade que o juiz pode fazer, que geralmente é o que acontece, designar a audiência de instrução e julgamento. Se tiver o mínimo de indício, o juiz vai fazer a designação de instrução e julgamento para tirar suas dúvidas, né? E essa designação de audiência de instrução e julgamento a gente encontra lá no artigo 399, tá bom? Dito isso, das possibilidades do juiz, vamos entrar agora na peça, na resposta propriamente dita, tá? O que é que vai conter na resposta? Qual é o conteúdo da resposta? Primeiro, questões preliminares. Preliminares a gente sabe que são aquelas que dizem respeito a questões processuais.
dizem respeito a questões processuais. É o meio de defesa indireta ou defesa processual. Então, se, por exemplo, eu quero alegar ilegitimidade daquele juízo, eu vou alegar nas preliminares. Ou se eu quero alegar incompetência, litispendência, eu nem quero que o juiz analise o mérito da questão, porque antes do mérito ele vai analisar as preliminares. Vamos dizer que no caso lá de incompetência, a gente sabe que existe incompetência absoluta e relativa, tá? A incompetência absoluta sabemos que pode ser alegada a qualquer tempo. Qualquer tempo a gente pode alegar a incompetência absoluta, mas e a incompetência relativa deve ser alegada nesse momento aqui da resposta. Isso é importantíssimo. Eu vou até apagar aqui para escrever para vocês. A incompetência relativa deve ser alegada aqui na resposta. Aí você pode perguntar, Catarina, mas se não alegar aí na resposta, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno que a gente conhece, chamado de preclusão consumativa. Isso aqui em caso de incompetência relativa. Por quê? Porque a incompetência absoluta ela pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz. Mas aqui eu estou falando de uma incompetência relativa. Vai ter preclusão, precluiu, perdeu o direito de alegar. Por quê? Porque o momento que você teve para alegar essa preclusão foi na sua resposta. Na resposta à acusação. Então ocorre a preclusão consumativa se nesse momento aqui que nós estamos falando ele não alegar a incompetência relativa, desculpe. Se ele não alegar a incompetência relativa, vai precluir esse direito. E é que tipo de preclusão? Consumativa. Certo? Então, superamos as preliminares, aquelas que dizem respeito à defesa indireta ou defesa pessoal, em que ainda nem entrou no mérito. Passadas as preliminares, qual vai ser o conteúdo? Mérito. O mérito que entra na causa propriamente dita. Então, por exemplo, se eu digo alguma coisa que vai afastar a culpabilidade desse réu, conteúdo de mérito, não é? Se eu falo alguma coisa que interesse a defesa, seja ela qual for, a defesa pode alegar aqui, nessa resposta, tudo que lhe interesse, desde que não seja imoral ou ilegal. Então aqui, tudo que interessa a defesa pode ser alegado, certo? E vamos dizer, se a defesa falar menos do que a gente espera, se a defesa falar pouco, só falar que, por exemplo, não foi ele e que no curso do processo vão discutir, pode a defesa genérica ser chamada de defesa genérica? É cabível a defesa genérica? Pode. Pode porque proibir a defesa genérica seria proibir, inclusive, uma forma de defesa, não é? A defesa não é obrigada a trazer todos os pontos já na resposta. Não é isso? A defesa não é obrigada, isso pode ser inclusive uma estratégia da defesa, de não apresentar tudo ao Ministério Público naquele momento. Então, não é vedada a defesa genérica e isso não é considerado defesa genérica, tá? Ela pode ser uma carta na manga ali para ela contra o Ministério Público. Beleza? Pronto. Documentos. Os documentos, eles podem ser inseridos a qualquer tempo, em muitos momentos do processo, mas o momento mais oportuno de inserir documentos é aqui na resposta à acusação, certo? Outra coisa, arrolar testemunhas. Sobre arrolar testemunhas, nós temos algumas coisas para dizer. Vocês encontram nos artigos 202 e seguintes sobre arrolar testemunha. E aí, quem é que vai arrolar testemunha? Tanto a defesa vai arrolar testemunha, quanto a acusação. E qual é o número de testemunha? É um número eterno? Não. Eu vou ter, em regra, 8 testemunhas no máximo para cada. 8 testemunhas para a defesa e 8 testemunhas para a acusação.
certo? E nesse cômputo de 8 e 8, eu não conto perícia, informantes e a vítima. Quando houver a possibilidade da vítima participar da audiência, ela não vai ser computada aqui como testemunha. Nem a vítima, nem os peritos, nem os informantes. Certo? Bom, e aqui, nessa parte, é onde ocorre a colheita de provas. Com a vítima, a testemunha e os peritos. Então, por isso que eles não vão contar como testemunha. Porque está usando ali para colher provas, certo? Ok. Concurso de crime ou de réus. Se eu tiver um concurso de crimes ou um concurso de réus, não é um crime só, ou não é um réu só, aí vai ser 8 testemunhas para cada réu. 8 testemunhas para cada réu e para cada fato. Então, se eu tenho 2 réus, respondendo cada um deles por 2 fatos, vai ser o dobro de testemunha por réu e o dobro de testemunha por fato, certo? 8 testemunhas por réu e por fato. Ok, eu falei que aqui em cima, se não alegasse, aqui em cima, lá nas preliminares, eu falei que se a parte não alegasse ilegitimidade parcial, não é? A legitimidade relativa, ocorreria o quê? A preclusão consumativa, não falei isso? Pronto. E se a parte, por exemplo, não arrolar testemunhas nesse momento aqui da resposta, o que é que vai acontecer? A mesma coisa. Só que aqui vai haver uma preclusão. Preclusão temporal. Temporal. Porque aqui não é que a parte consumou. Aqui precluiu com relação ao tempo, precluiu em razão do tempo, ok? E a última possibilidade de testemunha que a gente tem para falar, a última consideração é da testemunha referida. Isso também é importantíssimo. Vou apagar aqui para trazer para vocês. Testemunha referida. Quem é a testemunha referida? É aquela que foi referida no curso do processo. O processo está acontecendo aí. Falaram sobre essa testemunha que ela não estava aqui arrolada. A testemunha referida é uma testemunha nova que surgiu lá no bojo do processo. Referida. Referida por quê? Porque se referiram a ela lá no meio do processo. O que é que vai acontecer com essa testemunha referida? O juiz, isso é muito importante. O juiz pode arrolar de ofício. De ofício. O juiz pode determinar de ofício o arrolamento dessa testemunha. É isso que determina a lei. E aí a jurisprudência cai em cima disso aqui para dizer que é um absurdo, que o juiz não pode ser imparcial, quer dizer, o juiz não pode ser parcial a ponto de arrolar uma testemunha, que aqui o juiz estaria interferindo na produção de provas e que isso não deve acontecer, mas é o que a lei determina e é como alguns juízes acabam agindo. Se houver testemunha referida, ele pode arrolar de ofício essa testemunha. Ok? Finalizamos então aqui o conteúdo da resposta. Vimos o conteúdo da resposta e as possibilidades do juiz diante da resposta. Certo? Sigam comigo que nós vamos continuar estudando a resposta à acusação, esse tema maravilhoso. Espero vocês.